Nós fizemos um vídeo meses atrás falando sobre os paralelos entre a Bíblia e One Piece, mas não conseguimos abordar tudo. Eiichiro Oda se inspirou em muitos aspectos bíblicos para escrever sua história e isso fica claro conforme o tempo passa e mais capítulos vão sendo lançados. Mas com os últimos capítulos ficou impossível não atualizar aquele vídeo e trazer uma nova parte dessa teoria aqui pro canal. E se o Oda estivesse preparando tudo em sua obra para reproduzir um grande apocalipse no final do mangá? E se os cavaleiros já estivessem a postos, prontos para dar início ao fim do mundo de One Piece? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes de mais nada, vocês estão no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e se vocês gostam do nosso conteúdo, já deixem o like aí e se inscrevam caso vocês ainda não sejam inscritos. E sem mais delongas, bora pra esse vídeo. Luffyは海賊王になる男だ。Na Grande Era dos Piratas encontramos inúmeros conflitos, mas um dos maiores embates ocorre entre os revolucionários e o governo mundial, representando respectivamente demônios e anjos. Em One Piece, as linhas entre o bem e o mal são tênues, tornando essa dualidade ainda mais fascinante. Uma teoria muito boa propõe que os dragões celestiais são os anjos, os Gorosei seriam os arcanjos, e nós falaremos mais sobre eles no fim desse vídeo, enquanto o Imu é equiparado a Deus. Por outro lado, os revolucionários são inimigos do governo mundial, e Dragon é como Satanás. Nós temos uma teoria de que ele foi um marinheiro no início, assim como Garp, até decidir lutar contra Deus, entre aspas, e ser exilado. Essa teoria nos leva a refletir sobre como a linha entre o bem e o mal pode ser nebulosa em One Piece. Luffy e o Chapéu de Palha podem ser associados a Jesus e seus apóstolos. Embora Luffy seja comparado ao Dragon, que seria equivalente ao Anticristo, em One Piece as fronteiras do mal e o bem são borradas. Jesus usava uma coroa de espinhos que causava sangramento em sua cabeça, e o Chapéu de Palha de Luffy pode simbolizar essa coroa, enquanto que a faixa vermelha representa o sangue. Sua tripulação, o Chapéu de Palha, seriam como os apóstolos, que acreditavam que ele será o futuro rei dos piratas, assim como os apóstolos acreditavam que Jesus era o filho de Deus. Por meio dessas conexões podemos perceber a profundidade e a complexidade dos personagens em One Piece. O Shichibukai, o grupo original, podem ser associados aos 7 pecados capitais, mas isso provavelmente vocês já sabem. Crocodile personificaria a ganância, enquanto Hancock representaria a luxúria. Gekko Moria seria a personificação da preguiça, e do Flamingo a ira ou orgulho. Esses paralelos nos revelam quão intrincados e multifacetados são os personagens em One Piece à medida que se encaixam nesse mundo único criado por Eiichiro Oda. E agora nós vamos explorar uma interessante conexão entre os 4 Yonkous e os 4 Cavaleiros do Apocalipse. Barba Negra pode ser associado à guerra, uma vez que ele deu início à Batalha de Marineford ao capturar Ace para enfrentar o enfraquecido Barba Branca. Já Big Mom pode ser comparada à fome, devido ao seu apetite insaciável e aos poderes da Akuma no Mi de seus filhos relacionados à comida. Kaido personifica a morte, tanto por sua obsessão em morrer, quanto por trazer a morte àqueles que tentam enfrentá-lo. Cada uma das 3 calamidades que representam seus subordinados, King do Incêndio, Queen da Peste e Jack da Seca, simboliza diferentes formas de morte em massa. E por fim, Shanks personifica a Conquista, que também é outro nome para a Peste ou ao Cavaleiro do Cavalo Branco. A Conquista é descrita tanto como Cristo quanto como Anticristo. Shanks usava a coroa de espinhos, seu chapéu de palha, antes de entregá-la a Luffy. Quando os 2 detentores da coroa finalmente se encontrarem, eles lutarão pelo direito de usá-la. Luffy terá que vencer Shanks como seu igual e oposto para reivindicar a coroa do Rei dos Piratas. Os Poneglyphs, que são os antigos artefatos que contam a história perdida de One Piece, podem ser relacionados à própria Bíblia. Assim como os Poneglyphs revelam segredos sobre a história perdida, a Bíblia contém ensinamentos sobre a criação do mundo, a vinda de Jesus e o Apocalipse. Ambos são tesouros repletos de conhecimento profundo e oculto que tem um impacto direto na trama de One Piece. Mas vamos mergulhar mais a fundo na teoria dos 4 Cavaleiros do Apocalipse e como ela se relaciona com o mundo de One Piece. Acredita-se que esses 4 poderosos piratas liderados por Rox de Shebeck seriam os 4 cavaleiros mencionados na Bíblia antes da formação atual. Mas por que são chamados assim? A resposta está relacionada ao próprio Satanás. Garp afirmou claramente que Rox de Shebeck desejava se tornar o rei do mundo, não apenas o rei dos piratas.
piratas. Ele almejava governar o mundo inteiro com o mal, mas foi frustrado quando Garp e Roger o impediram de destruir God Valley, o que poderia ser interpretado como uma alegoria para o próprio céu. Essas motivações, ações e seu subsequente banimento indicam que a história de Rox é baseada em parte no diabo da cultura cristã. E é aqui que a teoria ganha ainda mais força. Partindo da suposição que Barba Negra é filho ou descendente de Rox e que Rox é o diabo, podemos inferir que Barba Negra seria o anticristo nessa narrativa. Embora essa associação possa parecer estranha inicialmente, vamos analisar as semelhanças entre Barba Negra e o próprio anticristo. Nos ensinamentos religiosos, o anticristo é alguém que nos faz acreditar que ele é como nós. No caso de Barba Negra, ele nos faz acreditar que é como Luffy, mesmo estando muito longe disso. O anticristo é descrito como alguém que surge do nada e de repente alcança um nível de poder e fama sem precedentes, tornando-se a pessoa mais famosa e poderosa do planeta, mesmo vindo de origens humildes. E essa descrição se assemelha muito a Barba Negra. Além disso, é dito que o anticristo é capaz de realizar suas ações de destruição sem que ninguém perceba sua verdadeira natureza ou o considere poderoso ou perigoso à primeira vista. E aqui entra um detalhe interessante: Barba Negra nunca dorme. Outra evidência intrigante é o fato de que Barba Negra deu a cicatriz a Shanks, um dos personagens mais importantes de One Piece. Shanks menciona que Barba Negra é extremamente perigoso e está tramando algo destrutivo para o mundo, tudo isso sem chamar a atenção ou ser derrotado facilmente. E parece que Shanks é o único que monitora os passos desse pirata. Barba Negra passou despercebido por muito tempo, mas acabou ganhando fama e notoriedade. A sua sobrevivência em situações que qualquer outra pessoa teria morrido ou falhado evidencia como os poderes do mal permitem crescer em poder e promover seu plano maligno sem ser percebido. Além disso, os poderes de Barba Negra são notavelmente interessantes e estão alinhados com os poderes que o anticristo teria. Segundo a Bíblia, o anticristo teria habilidades relacionadas ao céu, ao inferno e à terra. Ele cavalgaria sobre um dragão, possuindo poder celestial, causaria terremotos com seu controle sobre a terra e espalharia corrupção, maldade e destruição, manifestando os poderes do inferno. Barba Negra, por sua vez, possui o poder da escuridão, que representaria o inferno. Além disso, após roubar o poder de Barba Branca, ele pode causar terremotos, evidenciando seu domínio sobre a terra. E se ele conseguir roubar uma terceira fruta, provavelmente uma Zoan mítica, ele poderia ter assim o seu domínio sobre os céus, assim como o anticristo da Bíblia. Mas a sua antítese também é muito verdadeira e pode ter um paralelo muito importante com o personagem mais importante da Bíblia. Vamos explorar agora o paralelo entre Jesus Cristo e Joy Boy ou Luffy. Essa conexão é esperada, uma vez que as iniciais de Joy Boy coincidem com as de Jesus. Joy Boy ou Luffy representa exatamente o oposto de Barba Negra e é conhecido por pregar a liberdade. Ele personifica a liberdade da humanidade das amarras do mal, assim como Jesus pregou em seus ensinamentos. Também é mencionado que Joy Boy ou a sua reencarnação voltaria para reabrir o ano em algum momento. E aqui está um ponto interessante: Luffy reapareceu. Além disso, Joy Boy afirmou em um poneglyph na Ilha dos Homens Peixe que voltaria mais tarde. Portanto, se Joy Boy ou Luffy é um defensor da liberdade, quem seriam seus discípulos? Quem são os 12 discípulos de Joy Boy? Os 12 discípulos de Joy Boy são representados pelo clã D. Qualquer pessoa que possui a inicial D parece compartilhar ou pregar o desejo de bondade e liberdade de Joy Boy e Luffy. Eles morrem jovens como mártires por acreditarem nesses ideais, sorrindo mesmo após a morte, pois têm plena confiança de que Joy Boy retornará para libertar o mundo do pecado e criar um mundo de paz e bondade. Agora você pode estar se perguntando sobre o papel de Judas nessa teoria. Para compreender isso, devemos entender o que a Bíblia representa no contexto de One Piece. A Bíblia, que é um conjunto de livros sagrados com histórias antigas, nos fala de uma época em que Deus criou a Terra, purificou a humanidade e enviou seu Filho para pregar o bem. No entanto, também alerta sobre um tempo tumultuado, onde o anticristo ganha poder e o mundo perece cheio de pecado e de raiva. Essa era culmina na segunda vinda de Jesus Cristo e na Batalha do Armagedon, onde o anticristo é derrotado e o mundo se torna um lugar pacífico e livre de pecado. Agora vamos trazer esses conceitos para o mundo de One Piece. Os poneglyphs, essas imponentes rochas, contam uma história antiga em que o mundo foi criado por Deus. Eles mencionam a existência da Akuma no Mi, a fruta que imita a árvore e o fruto do conhecimento que Adão e Eva comeram na Bíblia. Acredita-se que Joy Boy, uma figura central nessa teoria, nasceu nesse período e pregou a liberdade para o mundo antes de sua morte, prometendo retornar um dia. Assim como a Bíblia é o registro dos acontecimentos e prenúncios de eventos futuros, os poneglyphs funcionam de maneira semelhante no mundo de One Piece. Eles alertam sobre uma era de mudanças drásticas e preparariam o terreno para o retorno de Joy Boy. E agora, com a destruição do sistema de Chichibukais e as alianças Yonkous começando a tomar forma, os eventos estão convergindo para a maior guerra da história de One Piece, onde Luffy será desafiado a deter Barba Negra e, por fim, deter o Imu. Isso reflete o conceito do fim dos dias previsto na Bíblia antes da segunda vinda
vinda de Jesus Cristo e da Batalha do Armagedon. Nessa teoria nós podemos fazer uma conexão interessante entre Judas e um ancestral de Rox ou Teach, um homem que pertencia ao clã D ou ao próprio Imu. Essa figura traiu Joy Boy, levando a sua morte inesperada. Essa traição é um ponto de virada crucial na história de One Piece, assim como a traição de Judas foi um ponto crucial na história bíblica. E é provável que a história de One Piece tenha começado com a primeira Akuma no Mi sendo comida da árvore das Akumas no Mi, espelhando a história de Adão e Eva. Esses paralelos nos mostram como os elementos bíblicos estão entrelaçados na narrativa épica criada por Eiichiro Oda. Mas é claro que vocês abriram esse vídeo justamente por ele, Imu-sama. Nós inclusive falamos dele na primeira parte desse vídeo, onde nós relacionamos seu nome com o nome dado a Deus pela Bíblia, mas nesse vídeo nós vamos além. Desde que seu poder foi revelado no mangá, é quase impossível que ele não seja o rival final de Luffy antes do fim da obra, e os últimos capítulos também deram destaque aos Gorosei, que até agora eram apenas 5 velhos que aparentemente governavam o mundo. Imu ser o anticristo continua sendo um fato, e provavelmente é essa analogia que nós vamos ver até o fim da obra, com ele sendo a completa antítese de Luffy e do Joy Boy, e fazendo de tudo para apagar a história de liberdade do mundo. Mas sobre os Gorosei, nós temos muita coisa a acrescentar. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Apocalipse 4:2. E ao redor do trono, um ao meio de cada lado, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Apocalipse 4:6. Antes nós pensávamos que eles mesmos teriam alguma relação com os 4 cavaleiros do Apocalipse por toda a temática de fim de mundo que esses reis, entre aspas, carregam. Porém, foi no capítulo em que Oda revelou os poderes desses personagens que a sua inspiração ficou clara. E isso pode nos levar inclusive a uma conclusão épica para o arco final de One Piece. Vamos falar detalhadamente sobre cada uma dessas criaturas e depois vamos compará-las aos Gorosei. E talvez vocês mesmos notem as semelhanças. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de um homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Apocalipse 4:7 e Ezequiel 1:10. Essa passagem retrata os seres que circundam o trono de Deus, que em One Piece é representado de maneira distorcida pelo próprio Imu, que se considera Deus desse mundo e se assenta sobre o trono vazio. O primeiro ser, semelhante a um leão, pode ser representado por São Shepard Jupiter, cuja forma monstruosa mostra uma boca gigantesca, a maior dentre todos os Gorosei. E esse é o único cuja aparência é mais abstrata, e não se assemelha diretamente a nenhum dos outros seres viventes. É interessante, pois Shepard é o mais novo dentre os Gorosei, e sobre ele circulam diversos mistérios, e muitos teorizam que ele pode ter tomado o lugar de outro ancião quando este morreu ou foi morto. E seguindo, agora sim com semelhanças absurdas, temos o ser semelhante a um bezerro, ou como dito em Ezequiel 1:10, semelhante a um boi. Esse é bem mais fácil de ser identificado, e pela ordem que se posicionavam os Gorosei, a figura do boi é representada por São J. Garcia Saturni, o deus guerreiro da ciência e da defesa. Esse é mais um dos braços direitos de Imu, e veremos mais sobre seu poder e intenções no arco de Egghead, pois ele está indo em direção à ilha. Já o terceiro animal, semelhante a um homem, é claramente representado pelo espadachim San Itambaron V. Nus Juro, cuja figura transformada é parecida com essa forma humana, porém com um arco em suas costas semelhante ao de Enel. E por fim, temos a águia ou pássaro voando, que é facilmente identificado na figura de São Marcos Mars, o deus guerreiro do meio ambiente, cujo poder o transformou em um gigantesco pássaro. Todos esses Gorosei podem ter sido inspirados visualmente nesses seres viventes do Apocalipse, com exceção de São Topman Warkuri. Esse personagem em si é um dos Gorosei com maior destaque durante toda a obra, demonstrando sempre expressões de raiva e total obediência a Imu. Porém, ele é o único personagem que não tem nenhuma relação visual com os 4 seres viventes do Apocalipse. A sua fruta ou seu poder o transformou em um elefante. Seria isso coincidência? O único outro elefante que a gente conhece na obra é o Zunisha, a criatura que era companheira de Joy Boy no passado. Buscando um pouco mais a fundo sobre as inspirações do Oda, encontramos a inspiração visual para esse Gorosei, o último líder da União Soviética e ganhador do Nobel da Paz, Mikhail Gorbachev. Esse russo foi responsável pelo fim do sistema autoritário imposto na Rússia e um dos maiores responsáveis pelo fim da Guerra Fria, sendo inclusive criticado em seu país pela diminuição da influência russa no mundo. Ele pode ter sido considerado por seus conterrâneos como uma espécie de traidor. Será que o Oda tirou sua inspiração apenas visual dessa figura, ou ele foi a fundo na história desse personagem e no fim da obra ele será morto por Imu por ir de encontro às suas ordens? E detalhe, nós ainda nem falamos sobre os 9 cavaleiros
sagrados. Uma coisa é certa, o Oda com certeza se inspirou na Bíblia para escrever sua obra, e fica cada vez mais claro que essa inspiração não é superficial, como apenas nomes de alguns personagens, mas também poderes e personalidades que serão cruciais para o fim do mangá. Só nos resta acompanhar e tentar captar o máximo de referências possível, porque talvez o final desse mangá já esteja escrito há mais de 2000 anos. O que vocês acham dessa teoria? Vocês veem essas semelhanças entre os personagens de One Piece e os temas bíblicos? Deixem seus comentários abaixo e vamos continuar explorando as infinitas possibilidades do mundo de One Piece. E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir o vídeo, comentar aí embaixo o que vocês acharam e se inscrever no canal caso vocês ainda não sejam inscritos. Além disso, chequem os links na descrição das nossas redes sociais, o Discord, o Instagram e a plataforma de lives do canal. Essa semana finalmente One Piece volta e nós estamos muito ansiosos pro próximo capítulo. E já ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo nosso. E é isso, galera. Valeu!